Olá, eu de volta aqui, aguardando vocês chegarem, pra gente dar continuidade a essa última parte, a quarta parte. Oi, Luna. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Vou dar mais 5 minutinhos aí, tá? Pra que a gente possa... Francisco. Oi, Francisco. Boa noite, Luna. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? A voz tá chegando bem aí? Quero ver se dá tempo da gente ainda comentar um pouquinho, né? Antes que caia a próxima. Tô seguindo você aqui, viu, Luna? Segui também Noélia aqui. Ah, Valdirene. Tudo bom, minha amiga? Como vai você? Tô seguindo você aqui, tá? Não reconheci que a foto tá aqui bem pequena. Você tá bem, né? À medida do possível, né? Tá tudo direitinho aí, né? Prazer mesmo em saber que você tá bem. Se cuide aí, viu, minha amiga? Então, a gente tá aqui já a 8h05. Esperar só mais um pouquinho o pessoal chegar pra gente finalizar essa leitura de hoje, né? Cíntia, como é que tá Itapuã aí? Tá tudo direitinho? O pessoal tá cumprindo aí essa quarentena aí mesmo ou não tá? Fala aí pra mim. Prazerzão. Que dia a gente vai conversar aqui no canal da Mulherada pra falar aí sobre as histórias que você viveu com a Aline, com Bonita, com a Ana Paula, hein? Com a Rosimato. Esperando você me dar ok, viu? Viu, Cíntia? Então, como é que nós estamos? Posso começar? Vocês aqui falam aí, né? Posso começar aí? Já dá pra começar? Quem vai me dizer se eu posso começar? Quanto mais rápido a gente começar, melhor mais tempo a gente vai conseguir. Pode? Então vamos lá. Quem for chegando vai pegar depois de gravado, tá bom? Então, Júlio Caldas, vamos lá. É agora que chega o momento, né? Praticamente é o momento que ela vai descobrir que realmente ele que causou todo esse sofrimento a ela. Acho que é o momento que todo mundo espera, né? Porque todo mundo sabe que Maria da Penha sofreu duas tentativas de homicídio, mas não sabe como foi, não sabe como foi que ela passou depois disso. Não imagina, muita gente não imagina que também as filhas dela sofreram junto com ela. Porque, na verdade, quando uma mulher sofre violência, toda a família sofre, né? Os filhos, os amigos. Então, vamos lá. Vida atormentada. Não há a morte. Contudo, só uma catástrofe iminente poderia ser pior do que o tipo de vida que estávamos levando. O nosso desespero era muito grande. Eu sofria por mim e por minhas filhas. Pedi às minhas filhas mais chegadas que não... Pedi às minhas amigas mais chegadas que não me abandonassem, que me ajudassem. É importante, né, o papel das amigas, né? As amigas têm um papel muito importante nesse processo de violência contra as mulheres. As mulheres precisam realmente umas fortalecerem as outras. Eu acho que se Maria da Penha não tivesse as duas empregadas, né, a Dina e a Rita, do lado delas, e as diversas amigas que ela encontrou, que ela tinha do trabalho e da faculdade e tudo mais, como é que seria? Ela não teria sobrevivido. Mas enfim, vamos lá. Pedi às amigas, as amigas mais chegadas que não me abandonassem, que me ajudassem, que realmente elas me apoiaram muitíssimo. E realmente elas me apoiaram muitíssimo, servindo inclusive de porta-vozes junto à minha família.
que, para evitar as coisas piorassem, e a pedido meu, mantinha-se distante, porém, tomando as providências necessárias para retirar-me legalmente daquele cativeiro. Eu precisava sair de casa respaldada por uma autorização judicial de separação de corpos, para que não fosse caracterizado o abandono do lar. Porque imagine, nessa época aqui, né? Há 37 anos atrás, se uma mulher saísse de casa, mesmo sofrendo violência doméstica, ela era acusada de abandono do lar. Só com a alteração do Código Civil em 2001, antes da Lei Maria da Penha, né? Aí era permitido a mulher sair numa situação de violência. Mas mesmo em situação de violência, a mulher só poderia sair mediante a autorização do juiz. Isso dificultou muito a vida de Maria da Penha e a vida de muitas outras mulheres naquela época também. Certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Com a Lei Maria da Penha, a mulher pode sair de casa tranquilamente, né? Que ou ela ou o agressor. O ideal é que ele saia, né? Devido ao fato de Marco dizer que não dispunha de tempo para levar-me ao banho em dias alternados, quando ele saía para o trabalho, eu telefonava para minha amiga Flávia, que solicita o meu chamado e, com a ajuda de Dina e de Rita, conduzia-me para o banheiro das crianças, deixando-me confortavelmente limpa. Essa valiosa ajuda que me era dada todos os dias, exceto nos finais de semana. A preocupação em utilizar o banheiro das crianças e não o nosso era para que não deixar vestígio da presença de terceiros, pois Marcos havia determinado com bastante clareza que não queria ninguém me paparicando. Recordo-me agora de que fui presenteada em uma das primeiras visitas que recebi com um buquê de flores. Esse fato denunciou a visita e irritou Marcos, de tal modo que o levou a ameaçar-me mais uma vez. Caso eu teimasse em desobedecê-lo, ele iria me manter trancada à chave. Diante dessa perspectiva sinistra, houve, de maneira geral, um distanciamento das colegas. As mais íntimas, no entanto, atendendo ao meu apelo, enfrentavam o de cara feia de Marcos, a cara feia de Marcos. Quando revezavam nos finais de semana, vinham solidariamente até mim. Apesar do não conhecimento por parte dele da ajuda que me era dado com amigas durante a sua ausência, foi somente o segundo final de semana, após o meu retorno de Brasília, que Marco perguntou se eu desejava tomar um banho. Imagine, 2 semanas depois que ela chegou do hospital, né, tendo que fazer suas necessidades ali mesmo, possivelmente usando fraldas, ele pergunta se ela queria tomar um banho. Adentrando na nossa suíte, ele abriu a torneira do chuveiro e eu, ao estirar o braço para sentir a temperatura da água, senti um choque. Imediatamente empurrei a cadeira de roda para trás, gritando: "Tomei um choque, tire-me daqui. Não uso mais este chuveiro." Dina e Rita, orientadas a permanecerem sempre próximas a mim, quando Marco estivesse em casa, imediatamente se achegaram. E enquanto me desesperava, tentando afastar-me daquele local, Marco retrucava para que eu deixasse de besteira, pois aquele choquezinho de nada não dá para matar ninguém. Choquezinho de nada que não dá para matar ninguém. Então entendi o motivo pelo qual, depois da minha chegada de Brasília, Marco tomava seu banho somente no banheiro das crianças. Como não perceber este episódio como uma segunda tentativa de homicídio contra a minha pessoa? Ele sabia que o chuveiro estava dando choque. Ao invés de consertar, ele, na primeira oportunidade, ele tentou eletrocutá-la. Rumo à liberdade. Por ser inadmissível, apesar dos contratempos
Reiniciei a minha fisioterapia, exercitando-me 3 vezes por semana. Aproveitava essas saídas para, durante o tratamento, conversar com meus familiares sobre procedimentos judiciais de minha separação e inteirava-me das circunstâncias que mais me conviriam por sair definitivamente daquele cárcere privado. Em breve tudo estaria judicialmente preparado para executar meu plano de fuga, minuciosamente arquitetado. A nossa saída deveria ocorrer na semana seguinte, quando percebi que Marco iniciara os preparativos para uma providencial viagem de trabalho, fato que facilitaria a arrumação dos meus pertences com mais tranquilidade e principalmente me permitiria procurar nos do Marco com segurança indício que confirmasse minhas suspeitas. Afinal, muito pouco faltava para o dia mais aguardado de todas nós, o da nossa libertação, chegasse. Na noite da viagem de Marcos, na noite de sua viagem, Marcos nos apresentou um vigilante que seria o responsável pela segurança de nossa casa naquela noite e nas seguintes. Um outro assumiria o turno no dia até a sua volta. Antes de viajar, enfatizou que nossa conduta deveria continuar a mesma em relação à presença de meus familiares em nossa casa. Conseguimos ainda, nessa noite, acomodar as malas, as roupas, brinquedos e os álbuns de foto das crianças. Mal a segunda-feira amanheceu, terminamos de organizar nossos pertences e as crianças, sensivelmente descontraídas, foram para a casa dos avós. Antes de ir-me, fui ao escritório de Marcos e com dificuldade consegui abrir as gavetas do seu birô. Qual não foi a minha surpresa em encontrar repetidas fotocópias autenticadas de documentos meus que estavam em seu poder sem o meu conhecimento. Sempre do meu lado, Dina ajudava-me a vasculhar tudo. Também esperava encontrar um papel ofício em branco que ela, convencida por Marco, havia assinado no período em que eu me encontrava hospitalizada. Mas aquela busca guardava uma surpresa ainda maior. Em uma pasta encontrei várias cartas amorosas. Marcos tinha uma amante. Era o achado final, a peça que faltava para emoldurar a macabra história que me havia vitimado. Chegando à casa dos meus pais, invadiu-me a sensação de completa segurança e de leveza e liberdade, como respirar uma aragem fresca depois de um longo mergulho, ou a encontrar um bote em meio a uma tormenta. Foi a primeira noite após aquele longo período tenebroso em que dormi verdadeiramente o sono tranquilo e reparador, sem sobressaltos, com todo o meu sistema de autodefesa desligado. 2 dias depois da minha mudança, localizei o hotel onde Marco estava hospedado e comuniquei-lhe que a partir daquele momento estávamos separados. Eu havia saído de casa mediante autorização judicial e qualquer entendimento deveria ser feito por meio do meu advogado. Com a frieza que ele é peculiar, e acredito que até ao mesmo tempo surpreso, Marco recebeu a notícia sem contestar. Passado alguns dias, recebi um cartão no qual, entre outras coisas, estava escrito: Meu amor, como foi acordar de um pesadelo e encontrar noutro pior? Você desabafou e me acordou. E eu fui muito besta. Eu sei agora o quanto errei. Se for necessário que eu entre em entendimento com seus pais e irmãos, eu faço. Você é boa, eu sei. Então que Deus me perdoe, pois o único culpado da tua situação sou eu. Marco Antônio, Rio, 10 de novembro de 1983. Chamou-me a atenção a sua frase: o único culpado da sua situação sou eu. Mas é sempre assim, né? Existe um momento das tensões, depois da reconciliação e
muitas vezes a mulher acredita, como foi o caso dela, né? Acreditou por diversas vezes, mas ela jamais imaginaria que ele chegaria ao fato de tentar contra a vida dela. Apesar da segurança que a casa dos meus pais representava, tínhamos dúvida quanto à reação de Marco quando retornasse de viagem. Por precaução, mandamos reformar a porta principal da casa com a grade de ferro, o que constituiu uma medida acertada, pois certa noite, pela madrugada, acordamos sobressaltado com Marco chutando a porta da nossa casa, exigindo que abríssemos. A todo custo ele queria falar comigo. As crianças choravam, aterrorizadas. Ao perceber que eu estava telefonando com a polícia, Marco esbravejou e foi embora. Por ocasião dos acertos finais da nossa separação, ficou estabelecido que Marco contribuiria a título de pensão alimentícia para com as filhas, com um percentual do seu salário, mediante depósito realizado em minha conta bancária, e gozaria do direito de sair com elas quinzenalmente. Prosseguindo nos acertos, partimos para a divisão dos bens móveis do casal. Perante o advogado, foi o próprio Marco quem declarou que havia retirado da nossa residência os eletrodomésticos, os objetos de maior valor e os tinha vendido para quitar dívidas pessoais, embora não tenha apresentado nenhuma comprovação pertinente. A minha reação diante de tanta mesquinhez foi de indignação, mas não de surpresa. O advogado, naquela ocasião, que me representava, diante da arrogância, da imperiosidade de Marco, convenceu-me a aceitar essa justificativa. Ficou acertado ainda que passaria a ser da minha responsabilidade o financiamento da construção da casa onde morávamos, edificado no terreno da minha propriedade, enquanto que o carro Chevrolet, que continuava em meu nome, foi transferido para o dele. E assim foi feito, já que a avalanche de desgastes, não só físicos, mas principalmente emocionais, pelos quais eu vinha passando, tiravam-me à ocasião as condições necessárias de decidir qual seria a atitude mais acertada. Em relação às visitas quinzenais, era com justificado medo e desconfiança que as crianças se apresentavam ao pai. À medida, porém, que eles foram se conscientizando de que não estavam mais na dependência dele, libertaram-se daquela submissão forçada, tornando-se segura de tal ponto que já sabiam dizer não quando ele as vinha buscar. Foi extremamente positivo não só a firmeza que o novo ambiente lhes transmitia, mas também o apoio que lhes proporcionei através do acompanhamento de uma psicóloga especializada. E ainda pelo fato de as visitas paternas estarem se processando mais espaçadamente do que determinado. Afinal, o interesse de Marco pelas minhas filhas sempre foi limitado, a exemplo do ocorrido com o primeiro filho, impiedosamente abandonado. No que se refere à pensão alimentícia, enquanto residia em Fortaleza, ainda era possível a justiça, mediante a localização dos seus empregos, bloquear aquilo que minhas filhas tinham direito. Dificultando a ação legal, Marco procurou o vizinho estado do Rio Grande do Norte para exercer suas atividades profissionais. Por essa razão, o que por lei ficava determinado continuou sem ser cumprido. Jacimara, não posso falar com você agora assim não, porque senão a gente não conclui. A gente quer concluir para poder ter tempo da gente conversar mais. Segura aí as pontas. Não fosse a união e o apoio da minha família, eu não teria tido condições de sozinha dar às minhas filhas a educação e o lazer que elas receberam, pois me tinha sido arrancada plenamente a possibilidade de lutar pela sobrevivência e de ser recebida no mercado de trabalho. Enfim, eu perdera o direito de viver como uma pessoa fisicamente íntegra. O desmonte da farsa, tomada de uma força extraordinária, embora conduzida em uma cadeira de rodas,
Comuniquei-me com a Secretaria de Segurança Pública e agendei no dia 10 de janeiro de 83 o meu depoimento. Como era de se esperar, a audiência foi muito demorada, estendendo-se por toda uma tarde. Ao final, os elementos materiais, informações e circunstâncias apontavam para Marco como o principal suspeito do atentado contra mim. Depoimento de outras pessoas e o aprofundar de novas diligências configurariam com mais consistência o que estava a supor o atencioso delegado Dr. Nival Freire, dada a sua cultura técnico-jurídica, bem como o seu embasamento no dia a dia policial. Após Dina e Rita apresentarem seus depoimentos, o Dr. Nival nos solicitou sigilo em relação a terceiro, acerca das informações adotadas por nós, pois ainda era necessário adotar outras providências para concluir o inquérito policial. Foram realizadas investigações no local do crime, os vizinhos foram ouvidos e cada vez mais se consolidava a descoberta do fato de ser o próprio Marco Antônio o autor do crime. Nessa ocasião, com base em subsídios fornecidos por mim, foi descoberta a farsa de que Marco teria perdido o automóvel passado num acidente. Como num movimento típico de pedras de dominó, um a um dos estratagemas de Marcos foram caindo. Terminada a fase de investigação, Marco foi convidado a prestar novo depoimento. Pego de surpresa, 13 meses depois do primeiro, ele não lembrava mais do que havia dito, e as contradições foram sendo flagrantemente postas a nu. Os ardis das versões de Marcos foram cedendo a lugares e fatos reais. A seguir vieram as acariações entre ele e as empregadas, e como toda a segurança e a firmeza singela do que quem fala a verdade, Dina e Rita confirmaram o que haviam dito nos depoimentos anteriores, detalhe por detalhe, finalizando a descoberta. Marcos Antônio Heredias Viveiro era de fato e de ação o único praticante do atentado contra mim, idealizador do suposto assalto praticado em sua própria residência e da tentativa de assassinato contra a mulher. Fora ele quem tinha atirado em mim, covardemente, enquanto eu dormia. Durante o desenrolar do inquérito, o comissário de polícia, Francisco Miranda, percebendo a fragilidade dos argumentos apresentados por Marcos, nos sugeriu que confessasse ao delegado os motivos que o levaram a praticar o translocado ato, ao que Marcos retrucou. Será que o delegado vai entender? Nesse momento, mesmo de forma indireta, ele acabara de confessar o crime. De volta à vida. A partir de março de 1984, já em Fortaleza, comecei a frequentar diariamente a clínica especializada Climiferme, da doutora Vilauba Cruz Dourado. Ao iniciar o tratamento, eu apresentava quadro de paraplegia espástica, total falta de desequilíbrio no tronco, ausência de flexões e extensão do pescoço, atrofia muscular na musculatura do quadril esquerdo e da escápula, rotação do pescoço somente para um lado, entre outras disfunções. As sessões começavam com técnicas de relaxamento, depois eram realizados exercícios de distorções da cintura, equilíbrio do tronco, ponte, estiramento da coluna, marinheiro, gatinhas rolando, apoio à frente, levantamento de peso em posição frontal e de braços, uso de polia, roda de ombro, escada de lingue, prancha ortostática, etc. Dia após dia, esses mesmos exercícios eram repetidos, pondo à prova as minhas paciência, a persistência, pois os resultados pelos quais eu ansiosamente esperava não fluíam, pelo menos visivelmente. Após 17 meses de exercício diário, surgiu finalmente o primeiro sinal de resposta
Ao incessante esforço desprendido, meus braços ganharam uma pequena força, mais suficiente para permitir que eu me erguesse alguns centímetros do assento da cadeira de rodas. Para alegria minha, percebi a recuperação de alguns músculos de funcionamentos voluntários, até então paralisados. Os retos abdominais obedeceram ao meu comando. Os do pescoço me permitiam erguer voluntariamente a cabeça do travesseiro. Também melhorou o funcionamento do aparelho digestivo. Com o equilíbrio do tronco e da musculatura dos braços suficientemente fortalecida, começaram a fazer uso das barras paralelas, cuja finalidade é a de treinar o equilíbrio estático, posteriormente o equilíbrio dinâmico e a adaptação de aparelhos. Sentada numa cadeira comum, colocava-me uma faixa à altura dos meus joelhos, possibilitando que se apoiassem ao me colocarem de pé. Outra faixa era colocada à altura dos quadris, com a mesma finalidade. À minha frente ficava o grande espelho, ajudando-me a corrigir a postura, já que os portadores de lesão modular, além de falta de sensibilidade, não têm a mínima noção da posição que o corpo ocupa no espaço. Era exercitando o sentar e o levantar, o equilíbrio, a resistência muscular, o fortalecimento do tronco e os braços eram feitos com a ajuda das barras paralelas, mas as fortes contrações involuntárias não cediam. Tentamos relaxamento através de crioterapia, que é a utilização de gelo terapêutico. Depois do calor, os resultados obtidos foram idênticos e um relaxamento temporário, que após algumas horas permitiu que as contrações voltassem com toda a sua potencialidade. Depois de dominar as barras paralelas, partimos para o uso do aparelho. Considerando o tipo da minha lesão, foi indicado tutor longo ao cinto pélvico metálico e muletas de apoio. O tutor é um aparelho constituído de botas e hastes metálicas paralelas, com dobradiças e travas na altura dos joelhos e dos quadris. Possui também um cinto pélvico metálico, faixas de fixação de couro à altura dos joelhos e braçadeiras ao nível do terço médio da coxa e da perna. Este aparelho tinha como finalidade dar-me condição de desvendar a marcha. Para minha maior comodidade e aproveitamento do tempo, providenciei as confecções de barras paralelas e os treinamentos passaram a ser realizados em minha própria residência, mas sempre atrapalhando. As persistentes contrações involuntárias não permitiam que eu exercitasse minha locomoção. A cada impulso dado para proceder à marcha, elas se manifestavam mais possante, desequilibrando-me. Esgotado todos os recursos fisioterápicos para conter os espasmos e após consultar neurologista, ortopedista, chegamos à conclusão de que uma cirurgia seria o único caminho para debelá-los. No início de 1988, foram realizadas cirurgias que fizeram por objetivo o alongamento dos tendões de Aquiles, dos músculos de flexores mediais dos joelhos e dos bíceps. As incisões foram feitas nos tornozelos e nas partes internas e externas das pernas, ao nível do joelho. A prevenção das escaras e o desconforto de permanecer no leito com ambas as pernas engessadas desde o pé até as coxas, por cerca de 30 dias, foram amenizando pelo uso dos colchões d'água que facilitavam inclusive o banho de leito. Vencidas essas etapas, e embora o resultado tenha sido satisfatório, era necessário dar continuidade ao tratamento e submeter-me outras cirurgias já programadas para o final do mesmo ano. Mas fui surpreendida com uma febre muito alta e grave perturbação digestiva. A falta de sensibilidade do meu abdômen dificultava o diagnóstico. O quadro agravou-se. Por determinação do clínico, fui hospitalizada, permanecendo interna cerca de 15 dias. Quando se pensa que tudo melhorou, né? Que ela foi embora, que tudo melhorou, ainda tem a complicação da saúde, né? Da vida que ela começou a viver a partir daí. Ficou comprovado tratar-se de uma violenta crise de vesícula. Extraí-la, então, era urgente, o que foi feito através de uma laparoscopia exploradora.
A cirurgia prolongou-se por mais de 4 horas, da qual, além da vesícula, foi retirado o apêndice. Profilaticamente, a vesícula se encontrava muito inflamada, aderida ao fígado e a inúmeras pedras. Devido às contrações abdominais, foi utilizada nessa cirurgia uma técnica especial de incisão prevenindo-se ainda a possibilidade da ruptura de pontos. O pós-operatório foi preocupante devido ao surgimento de febre às vésperas de eu receber alta. Entre as suposições de casos, havia a possibilidade de tratar-se de uma infecção. Com mais esse imprevisto, tive que ser submetido à realização de mais exames complementares e a um maior período de internamento, além dos redobrados cuidados contra a infecção hospitalar. Recuperada de mais uma intervenção, enfrentei no final de 89 2 novas cirurgias, dando continuidade ao tratamento ortopédico que havia sido interrompido. Primeiramente, através das incisões feitas nas coxas, foram liberados os músculos dos glúteos médios e mínimos responsáveis pela abdução dos quadris, o alongamento dos tendões e dos músculos do reto anterior e sartório foram realizados por intermédio de incisões feitas na parte anterior dos quadris, objetivando a evitar com essa conduta que os mesmos flexionassem quando eu estivesse na posição vertical. Apesar de todos os recursos utilizados, conseguiram eliminar apenas cerca de 70% das contrações involuntárias que me perturbavam o sono e a postura. As restantes ainda constituíam um empecilho para o uso do tutor, não permitindo também variações na minha maneira de dormir. Na cama, para me opor a essas contrações, minhas pernas precisavam ser fixadas por uma correia. Uma almofada de areia, pesando aproximadamente 5 quilos, também era usada, servindo de barreira para que o tronco se mantivesse em oposição adequada ao repouso noturno. Devido à forte pressão que o quadril esquerdo exercia sobre o colchão, uma outra almofada de areia foi colocada no nível da minha cintura, elevando o referido quadril, prevenindo-se assim a formação de escaras. Inúmeras vezes o meu sono costumava ser interrompido pelo cansaço dessa posição. Provavelmente minhas condições de postura em repouso seriam beneficiadas se as cirurgias ainda necessárias viessem a ser efetuadas. Optei por não mais realizá-la, face aos grandes riscos de um ato cirúrgico implica, especificamente ao meu organismo, já submetido a tantas internações. E continuei fazendo fisioterapia até Dr. Franzé, profissional que me acompanhou até meados do ano de 90, período que iniciei a prática de hidroterapia com o educador físico Vicente Matias Cristiano. O mundo a mudar. Quem está me solicitando para dividir a tela comigo aqui não dá, porque a gente quer terminar o canal agora. Se a gente terminar aqui, o canal não, o livro agora. Se a gente conseguir terminar o livro, a gente ainda temos aí mais 20 minutinhos aí, 20 minutinhos, quase menos de 20 minutos para a gente terminar de chegar aqui ao final do livro e a gente fazer as considerações finais. O mundo a mudar. Para facilitar minhas atividades do dia a dia, foram necessárias modificações na residência de meus pais, onde fora acolhida. Os desníveis entre os compartimentos tiveram de ser eliminados, algumas portas alargadas, rampas construídas. As adaptações foram feitas no banheiro, com a colocação de barras de sustentações e polias, dando-me condições para transferir-me da cadeira de roda para o banho ou onde fosse necessário. Em meu quarto foi instalado um aparelho para a realização de alguns tipos de exercício e a cama foi elevada até o nível da cadeira de roda, facilitando a minha transferência e o desempenho da fisioterapeuta. Mas não pararam por aí as diligências, as preocupações que eu deveria ter em relação à minha saúde. Acarretavam elevados custos, face à necessidade da fisioterapia, exercício periódico, alimentação balanceada e rica de fibras, aquisição de medicamentos, vitaminas, consultas médicas domiciliares, despesa com transportes e muito mais. Na realidade,
Uma paraplegia não significa apenas o fato de não poder locomover-se, mas também o risco constante de complicações sérias que podem advir da dificuldade de alguns diagnósticos. Por outro lado, a falta de sensibilidade em grande parte do corpo, a vida sedentária, o mau funcionamento dos órgãos internos devem ser levados em consideração com fatores que podem desencadear certos tipos de moléstias, como osteoporose, cálculos renais, embolias e infecções. Consegui aos poucos eliminar algumas adaptações feitas na cadeira de rodas, embora outras ainda permanecessem por serem indispensáveis para proporcionar-me a postura mais adequada. Adquiri a confiança para transferir-me da cama para a cadeira de roda e vice-versa, com relativa desenvoltura, embora sempre com a ajuda de alguém. Quando não dispunha da presença de um adulto que me ajudasse a sair da cama, aguardava as minhas filhas retornassem do colégio para eu poder levantar-me. As minhas 3 filhas queridas eram premiadas pela limitação que me foi imposta, encararam as dificuldades com toda a resignação e maturidade. Filhas amadas que condicionavam seus lazeres e afazeres ao meu levantar e ao meu deitar. Tão jovens e já assumindo, conscientes e discernidas, tão grandes responsabilidades. Filhas sofridas, mas não infelizes. Minha mãe, Maria Leri, chegando aos 80 anos, era incansável provedora de funções para mim. De anjo e tutora, ela era toda desprendimento em tudo que fizera. Ficara eu a meu perguntar de onde vinham tantas forças para as lidas comigo, com a casa e com o lado das filhas, das netas. Será verdade que uma maturidade plena e saudável se alimenta da atividade e do amor, do trabalho e da convivência harmoniosa como adolescentes? Quedava-me a espreitar se eu mesma queria o motivo único de tanta afã e energia que demonstrava minha adorável e infatigável mãezinha. Graças ao céu, dou-me por abençoada, pois, sem poder trabalhar, sem receber qualquer ajuda financeira por parte de meu ex-marido, nem mesmo a pensão das filhas, usufruía a afeição e a solidez dos meus pais. Vivia agora numa casa harmoniosa, podia verdadeiramente ser chamada de lar, mas eu não estava totalmente em paz. Desde a separação, Marcos passou a me enviar telegramas, cartões de aniversário e até mesmo cartas dirigidas a mim ou às minhas filhas, onde insistia em passar a imagem de pai injustiçado, mas terminantemente recusando-se a pagar a pensão alimentícia devida às filhas. E em 1986 solicitei ao meritíssimo juiz da 2ª Vara da Família, Dr. José Maria de Vasconcelos Martins, o direito de viajar a Natal com as crianças, pedido esse negado devido aos seus antecedentes de maus tratos às filhas. Na verdade, pedi não, ele que pediu. Cuja guarda, por decisão judicial em 1983, ficara a cargo meu. Mas apesar das adversidades do meu dia a dia, agradeci sempre a Deus por estar viva e poder desfrutar do convívio da família, dos valorosos amigos que me rodeavam. Finalmente julgado e condenado, porém, apesar da morosidade da justiça e, quem sabe, da esperança do réu de que o crime fosse prescrito, aproximava a data do júri. Faltava apenas 3 dias para o julgamento se realizar e ainda não havia retornado de Natal a comprovação de que Marco houvesse sido intimado. Tomei a iniciativa de telefonar àquele poder judiciário. Ao falar com a escrivã, ela informou que Marco realmente havia sido notificado, embora a precatória tivesse chegado àquela cidade com um longo prazo de antecedência. Comprometeu-se a enviar naquela noite mesmo um oficial de justiça com essa finalidade. Passei essa informação a um parente que mora em Natal e valiosa foi a sua colaboração no sentido de apressar diligências.
bem como de informar através do juiz daquela comarca ao fórum daqui de Fortaleza que todas as providências já haviam sido ultimadas. Apesar de tudo resolvido para o julgamento acontecer, não contavam com as artimanhas dos defensores de Marcos, que, certo de sua condenação, não pouparam esforço para conseguir adiar o julgamento. E assim aconteceu. O julgamento marcado para 11 de abril foi adiado para 29 do mesmo mês, em razão de um atestado médico apresentado por seus advogados de defesa. Em 29 de abril, pela segunda vez, comparecemos ao fórum. O julgamento teve início no horário previsto às 13 horas, porém foi conduzido com tal desorganização que deixou os presentes decepcionados. Ante o tumulto que se instalou, a necessidade de respeito, a autoridade e a seriedade para que os trabalhos evoluíssem, foi substituído por uma verdadeira anarquia. Por volta das 4h30 da tarde, o julgamento foi suspenso novamente a pedido do defensor do réu. Dessa vez, alegaram não comparecimento das testemunhas, segundo eles, imprescindíveis para a defesa do seu constituinte. Novamente foi marcada outra data, 3 de maio de 1991. Já na quarta-feira, 1º dia de maio, acordei com o telefonema da doutora Consuelo Lins, transmitindo minha notícia vinculada pela imprensa na nossa cidade, que a juíza Maria Odele de Paula Pessoa interrompeu a sua licença de tratamento de saúde para presidir a sessão do júri. Essa primordial decisão veio ao encontro do anseio da sociedade e de todos os movimentos que nos apoiavam maciçamente. Meu coração encheu-se de alegria e de esperança. Temeroso Marco contratou às vésperas do julgamento mais um advogado. Agora eram 3 os seus defensores. Os constantes adiamentos noticiados pela imprensa e a certeza da presença da doutora Maria Odele presidindo o júri criaram um clima de expectativa que levou muita gente ao fórum. Minhas irmãs saíram de casa por volta do meio-dia. Cheguei ao local no horário previsto para o início do julgamento e o encontrei com as portas fechadas. Todos os lugares ocupados. De frente do fórum, organizações feministas movimentaram-se até o início do julgamento, que ocorreu por volta de 2 da tarde e só terminaria no dia seguinte, às 10h30 da manhã. Desta vez, no decorrer de toda a sessão do júri, nenhum incidente perturbou a ordem. Primeiramente, houve a formação do corpo de jurado. Dos 21 designados, foram sorteados 7. Os primeiros sorteados, que eram do sexo feminino, foram rejeitados pela defesa. O corpo de sentença final foi formado por 5 homens e 2 mulheres e ficou assim constituído: Raimundo Nonato Filho, Roberto Euclides Araújo, Sebastião Nogueira Oliveira, Pedro Pio Costa e Silva, Maria Otília Guedes Bezerra, José Almeida Melo Júnior e Maria Ione Uchoa Silva. Em seguida, teve início o interrogatório do réu, interrompido, quando Marcos, sentindo a frieza da juíza, descontrolou-se e teve uma crise de choro. O julgamento foi suspenso por mais ou menos 30 minutos e prosseguiu após a recuperação emocional do réu. A terceira etapa do julgamento constatou a leitura das principais peças do processo pelo escrivão Sidraque Hatz, terminando por volta das 2 horas da madrugada, quando se iniciou o depoimento das testemunhas de plenário, todas elas solicitadas pelo advogado da defesa do réu. Os jurados participaram ativamente dessa fase, elaborando perguntas no sentido de se esclarecessem pormenores do que eles achavam o crime atentado. Chamavam de crime atentado. Em determinado momento, os advogados de defesa acharam bom recuar as testemunhas de nome José Newton Sá. A doutora Maria Odele, atenta a tudo, lembrou de que o não comparecimento da referida testemunha tinha sido o motivo da suspensão do julgamento anterior. A juíza esclareceu que a testemunha em questão só deixaria de ser ouvida se o corpo de jurado assim desejasse. Este, agindo com coerência, decidiu ouvi-la. Dada a palavra ao jurado Roberto Euclides Araújo, a testemunha José Newton Sá, por intermédio da meritíssima juíza, respondeu que tinha
tinha sabido que o réu Marco Antônio Heredias queria vender uma espingarda de pressão de chumbo. Marco, algumas horas, havia afirmado perante a juíza que só veio conhecer uma espingarda quando o policial lhe mostrou as armas desse tipo. Por volta de 10 horas da manhã, no sábado, dia 4, o júri foi suspenso para que o corpo de sentença, reunido em uma sessão secreta, na presença do advogado de ambas as partes do promotor de justiça, respondesse às perguntas formuladas pela juíza. Decorrido alguns minutos, todos voltaram ao plenário, ocasião em que a doutora Maria Odele pronunciou a sentença. Considerando elevar o grau de culpabilidade do réu, sua personalidade periculosa, revelada no cometimento do crime, bem como as graves consequências deste, fixou a pena de 15 anos de reclusão em grau submédio. De imediato, os defensores do réu impetraram um recurso que, julgado no ano seguinte, no ano de 1992, pela segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, acarretou a anulação do julgamento anterior, fundamentada na má formulação dos quesitos pressupostos pelo corpo de jurado. Nessa circunstância, Marcos Antônio Heredias Viveiro aguardaria, gozando de total liberdade, que fosse determinada a data de ser submetido novamente ao tribunal do júri. Criação da Lei Maria da Penha. Em 1998, iniciávamos, eu e duas instituições de peso, no Centro de Justiça de Direitos Internacionais e o Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres, CLADEM, e o meu caso para a comissão, enviamos o meu caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, protestando contra a demora quanto à decisão definitiva da Justiça Brasileira em relação ao processo. A Comissão Interamericana publicou em 2001 um relatório emanado da OEA que citava o Estado brasileiro como responsável pela violação de direitos humanos, o que teve repercussão internacional. Foi um incentivo para que se debatesse amplamente o tema, já que era a essa altura considerado um símbolo das lutas contra a violência doméstica que nos atinge e é a maior causa de morte e invalidez dentre mulheres de 14 a 44 anos, de acordo com o Conselho da Europa. O Caderno de Saúde Pública informa que no Brasil, a cada ano, cerca de 13 mil mulheres registram agressões corporais vindas de seus maridos ou companheiros e que mais da metade das mulheres assassinadas foram mortas por seus parceiros. Imagino quantas milhares de mulheres não registram oficialmente as agressões que são vítimas. Como a violência que ocorre sob laço de casamento e companheirismo, em situação de convívio e intimidade, costuma tornar-se uma rotina. Além da violência física, a psicológica, a patrimonial, a sexual e a moral. Trata-se de uma questão de Estado. Diante da repercussão do meu caso, houve uma iniciativa corajosa e inédita no nosso país. Foi criada em 2006 uma lei que prevê o tratamento mais rigoroso para esse tipo de crime, chamada oficialmente de Lei Maria da Penha, com medidas de proteção e medidas educativas. Alguns tentam provar que é inconstitucional, por haver em nossa Constituição o artigo que torna todos iguais perante a lei. No entanto, essas mesmas pessoas e instituições não se pronunciaram contra as leis que protegem crianças e adolescentes ou pessoas idosas. Não levam em conta que a justiça é justa quando trata igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. A mulher ainda é vítima de profundos preconceitos que a fragilizam. Com a criação da Lei Maria da Penha, senti-me recompensada por todos os momentos dos quais, mesmo morrendo de vergonha, expunha minha indignação e pedia justiça para meu caso. De tantos outros não fossem esquecidos. Hoje isso é Maria da Penha falando, sou presidente do Instituto Maria da Penha e minha vida dedico a essa luta. Identificar as demandas femininas, contribuir para a efetivação das ações estratégicas para consolidar as propostas da Lei Maria da Penha, ou seja, inibir, punir, erradicar toda e qualquer forma de violência praticada contra a mulher, garantindo desse modo
o respeito à dignidade, o direito à justiça à mulher em situação de violência. Quanto a Marcos Antônio Heredia Viveiro, 19 anos depois, 19 anos e 6 meses depois do crime e apenas 6 meses da prescrição, ele foi finalmente preso. Porém, sua biografia e sua reputação ficaram manchadas para sempre, e disso ele será eternamente prisioneiro. Eu e minhas filhas e minha família vivemos em paz, com nossa fé e esperança inabaláveis. Nossas consciências sadias, nossas mãos limpas e cercadas pela confiança e afeto da sociedade o qual pertencemos. Oi, Ivo, chegamos ao fim. Só temos aqui agora considerações, né? Eu vou aproveitar esses minutinhos, me falta agora ainda uns 6 minutinhos para ouvir vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa responder. Opa! Tá? Se tiver alguma coisa que a gente puder responder ainda, corre aí 5 minutos, porque, mais uma vez, esse livro é do Armazém da Cultura, tá no site armazendacultura.com.br, custa R$62, tá? Eu dei uma corridinha aqui nos últimos capítulos, porque eu queria concluir ele. O capítulo 27, ele traz as relações entre homens e mulheres, as considerações finais. A gente pode discutir sobre isso, sobre as relações entre homens e mulheres, numa próxima live. Traz também aqui algumas fotos de Maria da Penha, oi, Jadiane, tudo bem? Aqui mostra também o depoimento do acusado, né? Quem tiver interesse em aprofundar mais sobre a Maria da Penha, esse livro é riquíssimo. Aqui a gente ainda tem, nesse livro, a gente tem também a sentença, né? Ó, a foto dela com as filhas pequenas, essas filhas são guerreiras. Aí você tem aqui todas as matérias de jornais, ó, matérias de jornais da época, falando sobre o julgamento dele. Melhorou aí o barulho, acho que era o barulho do celular aqui, do computador. Então, assim, o livro não se esgota no capítulo final, onde ela conta que ela realmente sobreviveu, mas tem matérias aqui, ó, matérias importantes, tá? E traz também a Lei Maria da Penha. Ó, lógico, esse livro aqui é de 2012. Houve algumas alterações na lei, e eu vou estar discutindo com o Ivo, né? Quero convidar quem está aqui antes de que caia. Eu vou falar com o Ivo, né? De lá da Argentina, na quarta-feira, sobre violência contra a mulher, especificamente, sobre a Lei Maria da Penha, como é a proteção da mulher aqui no Brasil e na Argentina. Então, quem quiser saber mais, um pouco mais, tá lá aí no meu feed aí, a explicação, né, o cardzinho, dizendo qual é o dia, né, que é quarta-feira, às 20 horas, vamos fazer uma live para fazer o direito comparado. Como é o direito aqui no Brasil para as mulheres e como é o direito para as mulheres na Argentina. Com o Ivo, nosso amigo produtor musical também, que é muito imbuído com a defesa dos direitos das mulheres, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta depois, vocês podem fazer lá na live do Ivo, tá? Quarta-feira, às 20 horas, no canal do Ivo, tá? Eu vou deixar tudo anotadozinho aí no nosso Instagram mesmo, né? Para vocês assistirem e verem e acompanhar a gente, tá? Então, Constantino, meu amigo, como vai? Eu sou a cara da sua mãe, né? Isso é um prazer, né? Ser a cara de uma mãe, de um advogado tão maravilhoso. Eu acabei hoje aqui a leitura do livro, mas recomendo comprar. Ele não tem só a biografia de Maria da Penha, como tem os recortes de jornais, tem a sentença,
tem todo o julgamento, tem foto de Maria da Penha, essa é a foto dela, essa é a foto que todo mundo conhece mais ela. Ela mostra todo o tormento que foi a vida dela, depois que ela descobriu que ela estava paraplégica, toda a trajetória dela ir para Brasília, o sofrimento de ver outras pessoas também, de voltar para casa, ver as filhas sendo agredidas pelo marido, ter que sair de forma judicialmente, que na época, né, em 84, a mulher não podia sair de casa sem uma medida judicial. Então é isso. Palmeiras, eu tô com saudade de vocês também, né? Um abraço para sua esposa também, Patrícia. E quando quiser me chamar, estamos aí, viu? For para enfrentar a violência contra as mulheres, estamos juntos aí. Eu fico muito feliz da gente ter concluído em 2 lives esse livro. Recomendo comprar. Nós estamos num momento muito grave de pandemia. Esse problema está para todo mundo, mas principalmente para as mulheres e as crianças em casa. Então, falar de violência contra as mulheres, como falou Maria da Penha, é mostrar que a família e os amigos também sofrem. Né? Isso é importantíssimo. Os amigos têm um papel fundamental, a empregada doméstica também dentro da casa tem um papel fundamental, muitas delas também são agredidas pelos agressores das esposas do pai, no caso de Maria da Penha. Então a gente precisa realmente conhecer a Lei Maria da Penha para poder proteger as mulheres, que é uma lei de proteção não só para as mulheres, mas para toda a família. Né? Então, assim, é muito importante, eu recomendo a leitura, é um livro fácil de ler, é um livro que não pode faltar na biblioteca dos advogados, das mulheres ativistas, porque conhecer o que Maria da Penha passou durante a convivência com o marido, depois que ela tomou o tiro, depois que ela retorna para casa, depois que ela luta para poder sair de casa legalmente, para não perder os filhos, né? Não dar abandono de lar. Tudo isso é preciso mostrar que às vezes a mulher não sai de dentro de casa, não é porque ela não quer, não é porque ela não tem coragem, é porque ela é muito frágil para abandonar o lar. Até os dias de hoje, as mulheres ainda têm problema em sair dos seus lares, vítimas de violência. Então essa história de Maria da Penha, que aconteceu há 37 anos atrás, ainda está sendo repetida todos os dias, tá? Ainda está sendo repetida todos os dias. E é importante enfatizar, após 14 anos da Lei Maria da Penha, a gente consegue visualizar os números, né? Os números da violência não estão aumentando, a gente está tendo mais mulheres encorajadas, mas precisamos encorajar mais. Precisamos ter mais amigas de Maria da Penha, de outras Marias. Precisamos ter mais Dinas, mais Ritas. A vizinha tá sendo violentada, está sendo espancada, e aí você vai julgar. Ah, ela se reconciliou com o marido. Vocês viram aqui, quem assistiu as 4 lives, viram que ele virava e mexia, escrevia carta de amor. Ele dizia que ele era culpado, pedia perdão. E é isso. Isso é uma prática de todos os dias. Não é uma coisa de um livro, de um romance. Não aconteceu só com esta mulher. Mas esta mulher teve coragem. O caso dela tornou internacionalmente. 19 anos depois do primeiro julgamento, quase já sendo prescrito o crime que foi cometido contra ela, ela conseguiu condenar Marco Antônio Heredias Viveiros. É importante saber o nome completo dele. E mesmo assim, né, mesmo assim, até hoje, ele nega tudo. Ele diz que ele não foi culpado, que foi invenção, que ele era um bom pai. Talvez na cabeça psicopata dele, sim, mas um homem que maltratava as crianças, dava café preto com biscoito, creme e crack com as crianças, realmente, né, se ele não tinha amor pelos filhos, ele não poderia ter amor por ninguém. Então o Brasil foi condenado a ressarcir a Maria da Penha, a pagar uma pena pecuniária a Maria da Penha e criar os mecanismos. É por isso que vem a Lei Maria da Penha em 2006. Mas o atentado dela aconteceu em 83. Façam as contas aí. Em 83 ela sofreu a tentativa. 28 de maio de 83 ela sofreu a primeira tentativa de homicídio. Tá? Se fosse hoje, seria um feminicídio tentado.
Mas aqui já estão me dizendo 25 minutos restantes. Vamos embora. Semana que vem, se vocês quiserem continuar comigo, a gente pode discutir tudo que a gente aprendeu aqui do livro. Quem quiser contribuir, tá? Já são 2 horas de live. Adorei a participação de vocês, que eu não dei beijo, que eu não dei tchau, tô dando agora. E vamos continuar discutindo, porque violência doméstica contra a mulher não tem graça, tem lei. Em violência contra a mulher, temos